Bom dia, vamos para a nossa aula de História. Essa aula está na página 47 e 48, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diversidade da África. Ou seja, o que tem na África, certo? Que se diferencia de muitos outros lugares. Nós vamos começar aí passando um vídeo sobre uma cena do filme Um Príncipe em Nova York. Não sei se vocês já assistiram. Quem ainda não assistiu, ele é bem interessante. É só uma partezinha para vocês terem uma noção sobre essa diversidade da África, ok? Bom, então aí você tá vendo, certo? A imagem do príncipe, né? Lá na África, como é que ele se vestia. Vocês viram o rei também? Isso aí é a futura esposa dele, escolhida já de outro reino, certo? Para se unirem. Então isso aí é a forma como eles se vestem há um tempo, né? E como é que eles se comportam, certo? Isso aí é só a apresentação da noiva para ele. Então aí é o continente africano, gente. Olha, ele é bem grande, certo? Ele é formado por vários países, vocês estão vendo aqui, ok? Tá bem aqui, a África, ela possui quantos países? 54 países. Com mais de quantas línguas faladas lá? Mais de 2.000 línguas faladas na África. Tem lugar na África que fala até francês, certo? E na época da colonização, era habitado por povos diferentes entre si. Ou seja, várias tribos que existiam na época, ok? Os Bambambãs, gente, eram uma tribo que existia antes dos europeus chegarem aqui. Já existia essa tribo. E ela não era uma tribo vivia no atraso ou não conhecia nada. Eles já dominavam as técnicas da agricultura, da mineração, da ourivesaria e metalurgia. Ou seja, eles já exploravam ouro, já faziam artefatos para si, objetos. Vocês viram lá na cena do filme eles bem cheio de apetrechos no corpo, cordão, brinco, né? Pulseiras, braceletes, tudo ali, gente, é de ouro, ok? Tudo feito lá na África. Usavam sistemas de matemática elevadíssimos, então eles já conheciam essas técnicas, tá? Da matemática. E tinham conhecimento de astronomia e medicina. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles viram um lugar civilizado, um lugar bem avançado, né? Não totalmente atrasado. E era formado mesmo por uma estrutura muito bem organizada. Tá aí, ó. Isso aí é uma imagem da parte da matemática, que é como eles trabalhavam. Eu trabalhava aqui, ó, para vocês verem, com planilhas, né? No dialeto africano aqui deles, certo? Então eles já trabalhavam bem organizadinho, o que entrava, o que deixava de entrar, o que era lucro, o que não era, ele já tinha essa organização, esse povo aqui. Bambambam, gente, quer dizer mestres, ok? Tá no livro de vocês. Aqui é a imagem do rei, certo? Como foi que foi o encontro entre os europeus e a primeira tribo que estava lá, os Bambambãs, ok? Aqui, gente, mostra a imagem da primeira universidade do mundo. Foi na África. Ela foi criada na África há muito tempo atrás, certo?
Então hoje nós temos várias faculdades, universidades, mas a primeira ela foi criada lá na África, um país bem avançado, né? Um continente bem avançado. A diversidade africana, ela se diferencia, ela tem grande variedade de quê? Na música, na dança, na pintura e na escultura. Isso aqui tudo nós vamos ver com um pouco mais de calma, tá? Aqui é só a introdução. Organização social, como é que eles estavam organizados? Em reinos e impérios. Viu lá toda a estrutura daquela cena do filme em que ela chega e eles estão lá, tem o rei, tem a rainha, né? Tem o príncipe, tudo bem vestido, bem trajado. Assim que é a organização social na África. O Reino do Congo é um dos primeiros reinos que surgiu lá, certo? Formado por volta do ano de 1400, ou seja, quando ele foi fundado, região sudoeste da África, onde estava localizado, era dividida em províncias, imaginemos como se fossem cidades, ok? O rei era chamado de Mani Congo, era o nome como era chamado o rei, Mani Congo. Hoje nós não temos dizer assim, o presidente da república, Jair Bolsonaro, pois é, na África, o rei era conhecido como Mani Congo. Ele era aconselhado, ele tinha um grupo, né, de pessoas que ajudavam eles. Era o conselho de nobres que ajudava esse rei a tomar as decisões. Banza Congo era a capital da cidade. Não temos Brasília, a capital do Brasil, São Luís, a capital do Maranhão. Então, Banza Congo era a capital da cidade de Congo. A população na época era de cerca de 100 mil habitantes, ok? Olha aí a imagem do Mbanza Congo, tá no livro de vocês aí. Era assim o primeiro império lá, o primeiro reino da África, ó, como era formado. Lá em cima, tá vendo aqui, ó? Subir aqui a colina para poder chegar, né, lá no Congo, ok? Era o reino de lá. Essa aqui, gente, é a primeira moeda africana, certo? Não era dinheiro, não era a moeda que nós conhecemos hoje, papel. Era simplesmente essa daí, que era conhecido como zimbo. Eles trocavam essas conchinhas por comida, por peças, né, de roupa, o que eles precisassem, eles trocavam por sal, objetos de metal. Era essa moedinha aí que eles usavam, certo? Essas conchinhas aí. Então quem tinha muita conchinha era o rico, né? O Reino do Congo. Eles desenvolviam técnicas sofisticadas de artesanato, produziam objetos de ferro, trocavam mercadorias com países vizinhos, tinham muitos filhos, e a mulher que tivesse muitos filhos, ela era respeitada. Então, essa aqui eram as características principais do Reino do Congo. Eles tinham técnicas desenvolvidas para artesanato, produziam objetos de ferro, trocavam mercadorias com países vizinhos, e as mulheres que tivessem muitos filhos, elas eram o quê? Respeitadas. Então, gente, isso aqui é só uma introdução do que é a África e a sua diversidade cultural, ok? A diversidade do que aprendemos com ela. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, voltem à aula. E aí, a gente se encontra na próxima aula de História. Beijos!